Glória a Deus, mais uma vez, agradecendo ao nosso Deus por essa maravilhosa oportunidade de estarmos aqui na Rádio Eclésia, essa rádio maravilhosa, para trazer uma palavra da parte de Deus. Deus seja louvado. Vamos para a palavra, onde nós estamos em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, vamos meditar nessa palavra maravilhosa, Gênesis capítulo 12, para a nossa meditação. Para a glória do nosso Deus, Deus ele vai nos dar bastante direção e discernimento para que você possa estar trilhando pelo caminho de Cristo. Glória a Deus. Olha só, capítulo 12, verso 1, que diz assim: Deus chama Abrão e lhe faz a promessa. Ora, o Senhor disse a Abraão, ou Abrão, melhor dizer, sai-te da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e far-te-ei. Ele está dizendo, olha Abraão, eu farei de ti uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Versículo 3 diz, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que maravilha! Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi logo com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. Glória a Deus. Irmãos, dentro dessa palavra, nós temos alguns propósitos, objetivos, e temos uma falha. Abrão, ele obedece a Deus, mas ao mesmo tempo ele desobedece. Porque a ordem de Deus foi, ora, o Senhor disse, o próprio Senhor, ele disse, Abrão, sai-te da tua terra, sai da tua terra, da tua parentela, da terra ele saiu, da parentela ele saiu, da casa de teu pai ele saiu, para a terra que eu te mostrarei. Aí ele cumpriu, primeiro ponto que ele cumpriu, ele ouviu, ele saiu da terra, ele saiu da parentela, mas esse sair da tua parentela, ele saiu do lugar que a parentela estava, mas ele levou um parente com ele. E não era para ele ter levado, não era para ele ter levado o parente dele Ló. Por quê? O Senhor disse, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, eu te enviarei. Então observe que aqui o nosso Deus, o nosso Senhor, ele já começa a falar conosco, de uma forma que nós precisamos obter a sensibilidade de entender que nós precisamos ouvir e compreender o que o nosso Deus ele tem conosco. A promessa do Senhor foi para Abrão, que nessa época ele ainda era Abrão. Deus não tinha mudado o nome dele, porque Deus só quer mudar a sua história, a minha história, quando nós ouvir, obedecer a ele e sair do meio da onde que ele quer que nós saia. Existe um ditado que é assim: venha como estás, mas precisamos entender que nós vem para Cristo como estás, mas nós não podemos ficar como nós estamos. Precisamos mudar. Então, o Senhor disse, sai da tua parentela. Versículo 2, como lemos, ele vai dizer,
far-te-ei uma grande nação, e abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então, Deus, ele quer fazer de eu e você uma grande nação. Ele quer nos abençoar, nos engrandecer, o nosso nome. E o nosso Senhor, ele quer que nós sejamos uma bênção. Observe que o detalhe de Abrão levar Ló foi fora da vontade de Deus, porque a direção que Deus deu foi para Abrão. A intenção de Deus não era que Abrão desfizesse de toda a sua família, não. Jamais, longe de mim. Porque aquela cidade, a terra dele, a terra da parentela dele, os parentes dele, a localidade dele, a casa dele estava corrompida. Era idólatra. Então Deus não poderia cumprir a promessa na vida de Abrão, mudar a vida de Abrão com ele naquele local, naquela cidade, naquele bairro, naquela terra, naquela casa. Iria trazer problemas, conflitos na mente e no coração. Por quê? Porque ali tinha vários altares. E é por isso que o Senhor, através da sua palavra, ele nos diz em Salmos, olha só o que vai dizer em Salmos. Eu quero ler, porque para que você não venha dizer assim, irmão Edmilson, ele quer que... Não, é a palavra. Olha o que a palavra vai dizer em Salmos capítulo 1. Bem-aventurados o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, entenda que a intenção de Deus jamais é desfazer das famílias, é desfazer dos familiares. Mas aquilo que Deus sabe que dentro da família, dentro de uma terra, dentro de uma parentela, vai atrapalhar o crescimento espiritual ou a transformação, Deus arranca. Você já viu quantas pessoas estão sendo corrompidas, se corrompendo por altares que está sendo feito no meio da parentela? Então nós precisamos compreender, irmão. Bem-aventurado o homem ou a mulher. Não está escrito mulher na Bíblia, mas nós podemos entender quando a Bíblia diz homem, em certas situações como aqui, bem-aventurado o homem que não anda, ou a mulher que não anda segundo o conselho do ímpio, ou da parentela, ou da família, ou amizade. Conselhos. Abrão, ele poderia ali, naquele momento ali, que ele estivesse na casa dele, Deus querendo transformar, operar na vida de Abrão. Abrão poderia estar seguindo o quê? Andando segundo o conselho dos parentes, dos ímpios. Iria atrapalhar, irmão. Naquele momento, a parentela de Abrão poderia estar dando um conselho a ele que nada, rapaz. Esse não é o Deus verdadeiro, não. O Deus verdadeiro é o nosso. Porque aquela terra estava corrompida pelo paganismo, pela idolatria. A gente vê que na caminhada de Abrão, Ló não era para ser levado porque trouxe problema, trouxe dificuldade. Porque em meio à caminhada, a nossa caminhada, quando nós queremos viver de acordo com o padrão de Deus, os nossos familiares que não entendem, não compreendem o chamado e o que Deus tem para conosco, para que nós viva segundo a vontade de Deus, ele vai dizer, para que isso? Para que viver assim? Não precisa tudo isso. Não é assim? É, irmão. Quer ser crente demais. Então é dessa forma. Então a Bíblia diz que não anda segundo conselho dos ímpios, pois nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se assentar é sentar e ficar.
Abrão, ele levou Ló. Não era para ter levado. Porque o propósito, o projeto de Deus na vida de Abrão era com ele. Não era com Abrão, não era com Ló. Era sem Ló. Então a gente vê, irmão. A gente vê que dentro disso, Abrão, ele vai, ele persegue. Mas Deus, o próprio Senhor, ele tinha o quê? Ele tinha promessas na vida de Abrão. E para a promessa se cumprir, existe caso e descaso. Existe caso na vida de pessoas que Deus vai cumprir a promessa ali. Porque Deus tem como fazer aquilo acontecer ali. E tem promessa na vida de pessoas que Deus vai mudar. Vai mudar o território, vai mudar a passagem, vai mudar o andamento, vai mudar de cidade, vai mudar de país. E depois Deus permite que volte, como eu falei, o meu caso. Deus permitiu eu sair. Deus permitiu eu sair do bairro onde eu morava, da cidade, para poder mudar a história da minha vida. Mas não foi para dizer, eu saí de lá porque lá não presta. Teve uma certa vez que eu fui levar minha filha na escola, na creche, em Simocílio, que eu ainda estou em Simocílio, e eu fui levar ela, e quando chega lá, uma irmã dizendo, porque esse bairro não presta, essa cidade é amaldiçoada, esse bairro é amaldiçoado, ninguém cresce, ninguém evolui. E eu só olhando. E ela disse, não é, irmão Edmilson? Eu disse, eu não estou entendendo o que é. Me explique o que é, que eu vou te dizer se é ou se não é. Ela, não é porque esse bairro ninguém cresce, esse bairro é amaldiçoado, eu não consigo conquistar nada, eu não consigo ter nada. É um bairro que não evolui. Eu disse, como é, minha irmã? Não, aí tá errado. O problema não é o bairro. O problema somos nós. Ela, não é não. Eu disse, é sim. Porque hoje, graças a Deus, o que eu tenho, eu conquistei aqui. Mas para eu conquistar aqui, Deus me tirou daqui para eu receber uma mudança. E eu aceitei a mudança. E quando Deus transformou a minha vida, quando eu aceitei a Cristo, que o Espírito Santo, ele achou morada em mim, Deus me trouxe de volta, e tudo que eu conquistei, meus bens materiais, a minha paz, a minha felicidade, foi aqui, minha irmã. Mas eu tive que aceitar a mudança de Cristo na minha vida. Então o problema é, irmã, que muitas pessoas não querem aceitar a mudança. As pessoas não querem aceitar a forma que Cristo quer transformar. E ela olhou assim, não, mas é porque eu disse, não, irmã. Hoje eu estou na minha casa, é aqui no Alto São Miguel. Eu estou com um carro, é no Alto São Miguel. Se eu tenho uma moto, é no Alto São Miguel. Se eu tenho uma comida, é no Alto São Miguel. Se eu tenho um trabalho, é no Alto São Miguel. É em Simocílio. Se eu ando para cima e para baixo, é em Simocílio. Então o problema não é o lugar, o problema somos nós, porque é a decisão que nós tomamos. Porque às vezes as pessoas tomam decisões precipitadas, a vida arruína, vai para o caminho errante e acha que a culpa é o bairro, acha que a culpa é as pessoas, acha que a culpa é porque está dando errado, é porque o lugar não é favorável. Não! Você pode ir para os Estados Unidos, aonde o lugar é próspero, mas você não vai prosperar. Porque você precisa mudar. Abrão, ele teve que sair. Mas no momento que Abrão sai, ele leva Ló. E no meio da caminhada, a gente vê que tem problema entre Ló e Abrão. Entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão. Então, a gente vê que dentro disso, irmão, o próprio Senhor diz, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui a gente vê que quando o Abrão ele sai com a promessa de ser abençoado. Deus vai abençoar ele lá e depois lá na frente nós vamos ver que Abrão, ele volta já mudado com nome diferente, Abraão, próspero. Ou seja, Abrão ele já era próspero, irmão.
Você sabe que existem pessoas que são prósperas no bairro, na cidade onde ele mora, na localidade onde ele mora, mas ele não valoriza a prosperidade que Deus tem dado sobre a vida dele. Ele sai, gastando tudo, dando tudo. Ele não sabe ser equilibrado. Ele não sabe viver com a bênção que Deus tem dado a ele. E Abraão, ele sai com uma promessa. E essa promessa se cumpre na vida dele. Versículo 4 vai dizer: assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu da terra de Harã. Observe que a idade aqui não tem problema para Deus. Para Deus cumprir promessa. A sua idade, não é problema para Deus cumprir promessa. Eu quero te dizer nesse dia de hoje, a idade, irmão Edmilson, eu não estou entendendo. Você já tem quantos anos? 50, 80, 90, 10, 15, 20 anos, 41 anos, como eu? Não é problema. Deus, ele vai cumprir promessa, irmão. Deus, ele vai cumprir. Deus, ele vai realizar aquilo que ele te prometeu. Só anda na minha presença. Anda na presença dele. Obedece os mandamentos dele. Obedece a ordem dele. Domingo eu fui ministrar. E eu disse acerca de missões que a obra missionária não é uma opção. É uma ordem, é uma ordenança do próprio Senhor. E ser abençoado, viver as promessas de Deus, não é uma opção. É uma ordenança, porque ele ordena. E quando ele ordena, tudo é realizado. Ele ordenou a Abraão, e abençoarei os que te abençoares. Olha aí, se ele ordenou, já foi, irmão. Quem amaldiçoar, vai amaldiçoar em vão. Vai amaldiçoar, vai perder seu tempo. Porque o que Deus já propôs para você é para você, e ninguém toma, ninguém tira. Agora anda na minha presença. Anda, permanece na presença do Senhor. Então, irmão, idade não é o problema. Tá certo? Idade não é problema. Versículo 5 vai dizer: e tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e Ló, filhos de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã. E chegaram à terra de Canaã, e passou Abraão por aquela terra, até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra, e apareceu o Senhor a Abraão, e disse-lhe: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe apareceu. Que maravilha, irmão! Que maravilha! Que maravilha, o próprio Senhor! Ele apareceu a Abraão, com o mesmo Abraão, ele levando Ló para poder participar da promessa, do objetivo que Deus tinha através da vida de Abraão. Deus aparece para ele, mas dentro do erro que Abraão fez levando Ló, vai ter problema. Deus vai cobrar dele. Deus vai permitir algo para poder se afastar, irmão. Haja vista aqui no meio da sua caminhada, da sua vida, você tenha levado alguém, você está caminhando com alguém, você está aparentemente ali com a pessoa que às vezes Deus não queria que você estivesse. A irmã diz, mas é cristã, é irmã em Cristo, faz a obra, coisa e tal, mas Deus te mandou você sair, você se afastar, independente. Tem momento na nossa vida, da nossa caminhada, que Deus, ele quer que eu e você caminhe só eu, você e Deus. Eu digo isso porque isso aconteceu comigo. Sai. Ah, mas é meu parente, sai.
Ah, mas é minha mãe, sai. Ah, mas é meu pai, sai. Agora o que Deus tem é com você e sua família. Quem é sua família? Agora é Abrão e sua esposa. Acabou. A Bíblia diz, e deixará o homem, o pai e a mãe. Não é assim? Está lá em Gênesis, irmão. Está em Gênesis. Peraí que eu vou pegar aqui para você ver. O que é que Deus, o próprio Deus, ele vai dizer acerca de... Isso daqui é algo muito importante. Isso daqui é algo muito importante. Eu vou tirar um dia para me ministrar acerca disso. Porque muitas pessoas precisam compreender o que é uma família. O que é a família, irmão. A família não é eu dizer que minha mãe é meu pai. Não. Sua mãe e seu pai agora é parente. Família agora é você, sua esposa, seus filhos. Isso daí agora se torna uma família. Cadê? Aqui, ó. E viu Deus e chamou e disse haja... Não, aqui. Vamos lá. É no 3. Capítulo 3. Irmãos, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E nós precisamos entender que a palavra de Deus, a cada momento, ela nos traz a origem de vivenciar o que Deus tem para conosco. O que Deus tem. Então a gente vê que Abrão, ele levou Ló, mas ainda assim Deus, ele era conosco. Aqui, deixarai. Cadê Jesus? Louvado seja Deus. Estou procurando na Bíblia do celular aqui. Aqui. Vamos lá, viu? Gênesis capítulo 2, versos 24. Verso 24. 2, 24. Eu estava no 3. Aqui. Versículo 23 diz assim. Então disse o homem, esta é agora, Deus dizendo ao homem, essa é o osso dos seus ossos e a carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Versículo 24 diz, portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, a gente precisa compreender, porque Deus, o nosso Deus, Ele quer que nós, na verdade, Ele quer que nós não abandone a nossa família, não abandone seus pais. Nossos pais agora é nossa parentela. A nossa família agora se torna quem? A minha esposa é minha família. Minha esposa, minhas filhas, Noemi, Emily, Isabelle e a irmã Liane. Nós somos agora a família. A família que eu vivo agora é ela. Mas eu tenho parentelas, meu pai, minha mãe não, que já faleceu já dorme no Senhor. Meu pai, minha irmã, meu irmão, meus primos são minha parentela. Mas minha parentela, é minha família. Mas a minha família é naquele momento que eu tenho que valorizar o que Deus me chamou para fazer a obra, para cumprir a promessa, é a minha casa. Então, Abrão, ele sai e ali com a sua família, com sua esposa e com seu sobrinho Ló, o próprio Senhor faz o quê? Visita ele. Visitou. E ali ele fez o quê? O versículo 7 do capítulo 12 de Gênesis. E apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe, a tua descendência darei a esta terra. Ou seja, Deus já estava dizendo, olha Abrão, a tua descendência eu vou dar essa terra. E edificou ali o quê? Um altar ao Senhor, que lhe apareceram. Irmão, nós precisamos entender que aquilo que Deus ele nos deu é para nossa descendência. E a nossa descendência vai continuar. Mas a gente vê algo muito importante, que além de Deus prometer aquele local, aquela terra, para Abrão, Abrão faz o quê? Levanta um altar ao Senhor. Então eu e você precisamos levantar um altar ao Senhor. Precisamos, irmão, levantar um altar para o Senhor. Eu quero te dizer que essa casa que você está morando, essa casa, essa cidade, esse bairro, aí você pode levantar um altar. Aí você pode levantar um altar
Porque o Senhor já marcou esse território para você aí. É por isso que a Bíblia diz, irmão, analise a si mesmo. Se analise. Veja a forma que você está vivendo. Veja se é a possibilidade da maneira certa que Deus quer que você viva. Veja se é a possibilidade de você receber as promessas de Deus para a sua vida. Dessa forma, nesse local, com as pessoas que você está vivendo, como eu falei, como diz aqui em Salmos, capítulo 1. Olha só que maravilha, irmão. E às vezes nós não queremos aceitar essa palavra. Eu falei ontem na congregação, em rápida oportunidade, que o problema não é simplesmente que eu e você ouça a palavra. Porque muitas pessoas estão ouvindo a palavra agora. Mas o problema é aceitar a palavra. Porque essa palavra, ela não tem que ser só ouvida, como o Tiago diz, não sejais só ouvinte, mas seja o quê? Praticante. E para ser praticante, eu tenho que aceitar a palavra. Às vezes eu aceito Jesus só de lábios, aceito só de fantasia, mas o meu coração está longe. Como a Bíblia diz que nós anunciamos ou adoramos a Cristo só de lábio, mas o coração está longe. Por que o coração está longe? Porque eu e você, às vezes, não aceitamos essa palavra. Porque essa palavra que é Cristo, nós temos que aceitar a forma que ela quer nos conduzir. E Abraão, ele não aceitou de uma forma bem concreta que a palavra que Deus deu a ele, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, eu te enviarei. Ele quis levar alguém. E muitas das vezes o próprio Deus, ele já tirou pessoas, já tirou você de andar aqui, de andar ali, de viver assim, para que você alcance as promessas. Tem pessoas que é bom, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, ele dizendo acerca de casamento, que é melhor se casar do que se abrasar. Ou seja, tem pessoas que às vezes estão namorando, tem pessoas que às vezes estão ali, estão carente. É melhor que case do que ficar se abrasando. Mas tem pessoas que, não, eu tenho que casar, e aquela agonia, aí lá vai, aí toma decisões precipitadas, ou já tomou há longos anos, e até hoje a vida não está conseguindo alcançar aquilo que Deus prometeu. Por quê? Porque a vida está uma bagunça. A vida está fora do padrão do que a palavra diz. E Deus dizendo, entra na minha presença, ser perfeito. Para a gente vai ver que Deus permitiu que Ló e Abrão entrassem em contenda para poder haver uma separação. Como a Bíblia diz que houve separação entre as águas e as águas. Houve separação. Água com água não é água, mas Deus queria a separação, porque a separação é onde entra a providência, entra o manifestar de Deus. A gente vê que Gideão, ele era o menor, ele se achava o menor, mas o próprio Deus escolheu ele e colocou ele aonde? Separado. Aonde malhava o quê? Uva. Ele estava malhando o quê? Trigo. Porque era ali que Deus iria falar com ele. Mas o lugar de malhar uva não é lugar do trigo, com certeza. Mas para Deus, não tem diferença nenhuma. Porque é ali que ele vai te moldar. É ali que ele vai nos transformar. E aí você precisa aceitar. Eu e você só queremos a promessa. Não porque Deus me prometeu, é porque Deus disse, é porque Deus falou que vai mudar a minha história, vai mudar a minha vida, vai mudar o meu casamento, a minha história, vai me dar um casamento, vai me fazer feliz, vai me fazer próspero. Mas eu e você não queremos viver a palavra. Viver o que Deus, ele ordenou. Ele disse, Abraão, ser perfeito, anda na minha presença. Para eu e você ser perfeito, precisamos andar na presença do Senhor. E para andar na presença do Senhor, precisamos ouvir a palavra, viver a palavra, aceitar a palavra, para poder eu e você
receber as bênçãos. Se Abraão, ele não ouve o que Deus falaram com ele, depois que ele levou Ló, depois que ele errou, as promessas não iam ser cumpridas não, irmão. Aí vai voltar do início, para poder começar tudo de novo. Tudo de novo, para poder receber as bênçãos, as promessas. E sabemos que, para alertar, lembrar os irmãos, sabemos que a nossa maior promessa é a nossa morada no céu. A gente precisa entender que Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário, não para nós viver só em cima de bênçãos materiais, mas bênçãos espirituais, e para eu e você ir para a região celestial, para o céu. Para o céu. Nós temos um lugar certo para nós ir, e lá a nossa família real, que é a família celestial, vai estar lá todo mundo unido. E o nosso Pai vai estar lá junto conosco, adorando. Vai estar Jesus, vai estar Deus, vai estar o próprio Espírito Santo, vai estar a Trindade, vai ter Paulo, vai ter Tiago, vai ter João, vai ter eu, vai ter você. Mas para isso nós precisamos nos manter fiel e ouvir e sair da onde ele já mandou sair. Sai! E por que você não quer sair? Quer andar em rebeldia? Quer andar segundo o conselho dos ímpios? Quer andar segundo a sua mente? A Bíblia diz que seja todo homem mentiroso, mas esse homem mentiroso e atrapalhado é um homem carnal. É um homem que vive pela sua própria mente, pela sua própria direção. Mas o homem espiritual é aquele que vive e anda perante os conselhos da palavra de Cristo. Obedece, ouve a sua liderança, ouve os conselhos. E nós precisamos. Amém, irmão? Que Deus em Cristo continue te abençoando. Que Deus em Cristo continue te abençoando, te guardando. E que nós possa